Olá, alunos. Então, hoje nós vamos ver os ângulos notáveis dentro das razões trigonométricas, envolvendo seno, cosseno e tangente. O que são os ângulos notáveis? São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Anteriormente, nós vimos sobre as definições de seno, cosseno e tangente, tá? Identificamos um triângulo retângulo, onde ficam os capetos, onde fica a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então hoje a gente vai começar a utilizar isso aqui já com valores, aplicando a resolução de problemas envolvendo o triângulo retângulo. E para determinar esses valores, tem uma regrinha que a gente usa para fazer a montagem dessa tabela. Que aí você vai colocar no seno aqui, ó. Você vai colocar no seno em ordem 1, 2, 3. No cosseno, a ordem 3, 2, 1. Certo? E na tangente, é a única que fica diferente um pouco, que é 3, 1, 3. Os dois primeiros, seno e o cosseno, você divide tudo por 2. E o primeiro aqui divide por 3. Onde não tem 1, você coloca raiz. Certo? Todo lugar que não tem raiz, você vai colocar a raiz, exceto no 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1, então não justifica colocar isso aí. Então, isso aí seria uma das formas de você montar esses valores, certo? 1, 2, 3, depois faz o inverso, 3, 2, 1, e aí você faz o denominador para o seno e para o cosseno sendo 2, e para a tangente, o primeiro 3 divide por 3, tá? Mas existe uma paródia de uma musiquinha também que ajudam vocês a lembrar isso aí, tá? Então eu vou cantar aqui a paródia da música, mas lembrando que eu não sou cantor, minha voz para cantar é horrível, é só para vocês pegarem a ideia de como montar, certo? A musiquinha seria assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa seria a musiquinha, a gente vai aplicar ela aqui, tá? Só um minutinho aí. Bom, então vamos lá, aplicando a música e montando a tabela, ó. Então vamos lá, ó. Isso se o pincel ajudasse, né? Deixa eu pegar um pincel, deixa eu ver se o vermelho dá pra fazer. Dá. Então vamos lá na musiquinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, então montamos aí a tabela usando a musiquinha, a paródia da musiquinha, certo? Então, aí vocês escolhem ou a sequência, 1, 2, 3, para o cosseno, aí você inverte a sequência, 3, 2, 1, divide tudo por 2, coloca a raiz no 2 e no 3, e a tangente, aí você tem que lembrar porque ela foge um pouquinho das regras de sequência. Bom, montando esses valores, então isso significa que quando você tiver que calcular o seno, esse alfa aqui é o ângulo dado. Então, se esse alfa for 30 graus, então o seno de 30 graus vale meio, 1 sobre 2. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Nessa tabela aqui, trabalhando com fração, tá? Porque nós temos esse resultado em número decimal também. E o seno de 60 seria raiz de 3 sobre 2, e assim sucessivamente. Onde que a gente vai usar isso? Para resolver problemas que envolvam triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui no exemplo, olha só, para calcular o valor de x. O x está aqui. Esse local onde o x está aqui, ó, ele é o lado oposto ao ângulo reto. Então, ele vai ser a hipotenusa.
ok? Olha só, o 5 está do lado oposto ao ângulo dado. Então, o ângulo dado foi esse ângulo de 30 graus. O 5 está do lado oposto. Quem fica do lado oposto? É o cateto oposto. Aí agora é que vem o grande segredo da resolução desse problema para achar o valor de x, tá? Veja bem, aqui não é a hipotenusa e aqui não é o cateto oposto. Qual das três razões trigonométricas que usam cateto oposto e a hipotenusa? Qual delas? Nós vimos na aula anterior, por exemplo, o seno de um ângulo dado vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembra lá da coca? Certo? Ó, cosseno, có, aqui vai ser o K, sobre a hipotenusa. E a tangente, tangente de alfa, do ângulo alfa, vai ser a famosa coca completa. Então, olha aí, eu tenho có, K, coK, e H no seno e no cosseno no denominador. Então, veja bem, qual dessas três razões trigonométricas vai usar cateto oposto e hipotenusa? Olha só, cateto oposto e hipotenusa. Vai ser o seno. Então, eu vou resolver isso aqui utilizando a regra do seno. Seno de quê? Do ângulo alfa. Quanto que é o ângulo alfa dado no problema? 30 graus. Então, eu vou calcular aqui, substituindo seno de 30. Quem é a fórmula? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui agora, gente, é só cálculo normal de resolução. Quanto que vale o seno de 30? É a hora que você vai usar essa tabela dos ângulos notados. Olha aqui, ó, seno de 30 vale 1/2. Então, no lugar do seno de 30, eu vou colocar 1/2. Isso aqui vai ser igual. Quem é o cateto oposto? 5. Quem é a hipotenusa? X. Feito esta substituição dos valores dos ângulos e dos catetos e a hipotenusa, aqui é só multiplicar cruzado, certo? Então, vai ficar aqui, ó. 1 vezes x, isso aqui vai dar x. 2 vezes 5, 10. Pronto. Chegamos ao valor do x nesse triângulo aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse x aqui, ele vai ser igual a 10, certo? Se for um problema, aí vai envolver metro, centímetro, milímetro, aí você mantém a mesma aqui. Mas agora o objetivo principal é descobrir o valor numérico. Então, o valor aqui, o x nesse triângulo, com esse ângulo, e esse valor aqui para o cateto oposto, aqui vai ser 10. Vamos analisar outro exemplo? Vamos resolver esse segundo triângulo aqui, certo? Então, veja bem, o triângulo, primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o que eu tenho. Em relação a esse triângulo, eu tenho esse 2 aqui do lado oposto ao ângulo reto. Então, esse aqui vai ser a minha hipotenusa. E eu tenho esse x aqui, ó, ligado a esse lado aqui, certo? Que está ligado ao ângulo. Então, ligado ao ângulo de 45, eu tenho o lado x. Quando eu tenho o lado ligado ao ângulo, eu tenho cateto adjacente, ok? Agora vamos lá. Qual das três razões trigonométricas que eu vou usar para resolver isso aqui? Aí eu tenho que olhar qual que tem hipotenusa e cateto adjacente. Se você olhar aqui, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa é a regra do cosseno. Então, eu vou resolver esse problema aqui aplicando a regra do cosseno de alfa, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? Esse ângulo aqui, ele é quantos graus? 45. Então, vai ser o quê? Cosseno de 45 graus. Quem é o cateto adjacente? X. Quem é a hipotenusa? 2. Quanto que vale o cosseno de 45 graus? É a hora que eu vou lá na tabela, ó. Cosseno de 45 graus. Você olha a linha e olha a coluna. Cosseno
de 45 vale quanto? Vale isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2. E aqui, continua. Então, agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. Depois que eu faço a substituição, sempre multiplica cruzado. E multiplicando, dando preferência inicialmente para multiplicar onde que está o x. Então, aqui está nos meios, né? Então, 2 vezes x. Deixa eu terminar isso aqui de cá, aqui, ó. 2 vezes x. Então, isso aqui vai dar 2x. 2 vezes raiz de 2. Lembrando que eu não posso multiplicar esse 2 com esse 2, porque esse 2 está fora da raiz e esse aqui está dentro, que é o radicando. Então, vai ficar 2 vezes, o número que tem aqui, que não aparece, é 1, tá? Então, 2 vezes 1 daria 2 e a raiz de 2 continua. Aí, esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 2 que está multiplicando passa dividindo. E aqui, fazendo a divisão, olha só. Então, quando eu simplifico aqui esse 2 com esse 2, então eu posso simplificar, vai me sobrar o quê? Raiz quadrada de 2. Então, esse raiz quadrada de 2 é o meu resultado de x, certo? Raiz quadrada de 2 vai dar 1,4 aproximadamente, número decimal. Então, se eu tenho a hipotenusa aqui medindo 2, então esse lado aqui vai ser raiz de 2, ou 1,4 aproximadamente. Ok? Bom, então nós temos aí 2 exemplos resolvidos e agora o importante é vocês entenderem quais são os resultados de cada uma das razões trigonométricas. Nós fizemos um exemplo com seno, outro com cosseno, mas essa regra se aplica a tangente também, ok? Então, vamos só colocar aqui, só para finalizar, vamos apagar esse exemplo aqui, vamos colocar um caso em que envolve tangente, tá? Então, pegar um triângulo aqui, qualquer letra, poderia ser letra C no caso, né? Então, você tem um triângulo qualquer, nossa, que triângulo bem feito. O ângulo aqui é 60, aqui é x e aqui é 3, por exemplo. Então, se você está numa situação dessa, né? Então, qual que seria aqui o resultado? Primeira coisa, analisa o que você tem. Olha só, em relação ao ângulo, esse aqui vai ser o cateto oposto, porque está do lado oposto ao ângulo. Esse lado aqui está ligado ao ângulo. Se está ligado ao ângulo, é o cateto adjacente. Qual fórmula usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, eu vou usar o quê? Tangente de qual ângulo? Do ângulo de 60. Vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí eu vou lá na tabela, ó, tangente de 60, vale quanto? Raiz de 3. Então, no lugar da tangente de 60, eu vou colocar raiz de 3, que vai ser igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X. Sobre quem é o cateto adjacente? 3. Feito isso, multiplica cruzado. Ah, mas não tem denominador aqui. Tem sim, considera-se 1, tá? Sempre que você não vê, o denominador é 1. Aí, 1 vezes x vai dar 1x, mas o 1 não precisa colocar, então fica simplesmente x. E 3 vezes raiz de 3 vai ser 3 raiz de 3. Cuidado, não é raiz quadrada de 9, tá? Porque esse 3 aqui está fora da raiz, ele multiplica com o que está fora, tá? Então, esse seria o resultado do x nesse exemplo que nós fizemos aqui. Bom, então com isso nós fechamos com exemplos envolvendo seno, cosseno e tangente. Essa tabela aqui dos ângulos notáveis, que vocês vão ter que ter essa tabela na cabeça, vocês vão ter que decorar,
ou através da musiquinha, ou através daquele processo das sequências, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, coloca a raiz no 2 e no 3, observa o valor da tangente, tá? Que foge um pouquinho, mas é com base nessa tabela que vocês vão resolver todo e qualquer valor de x envolvendo triângulo, retângulo. E mais para frente a gente vai ver problemas que quando você interpreta o problema, para você resolver ele, você vai cair num triângulo retângulo. E aí, para resolver o triângulo retângulo, ou um valor de x qualquer que você tem que usar essa tabela. Então, essa tabela é primordial vocês terem ela em mente, ok? Então, caso tiver ficado alguma dúvida, volte o vídeo, assista novamente. Aí vocês vão pegar as atividades, tem vários exercícios envolvendo isso aqui. Então façam as atividades e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo no privado, ok? Então bons estudos a todos.